Você sabe lidar com as suas emoções? Tem inteligência emocional? Eu sou Kênia Scheib e no programa Reviver de hoje nós vamos falar sobre isso. Em um mundo cada vez mais acelerado, lidar com as emoções não é uma tarefa nada fácil. Quem tem gestão das emoções é capaz de reconhecer o seu próprio estado emocional e o dos outros, usar essa compreensão para se relacionar melhor e a levar uma vida muito mais equilibrada. É preciso investir em inteligência emocional e aprender a observar e analisar os próprios comportamentos, ter domínio das emoções, neutralizar as emoções negativas, aumentar a autoconfiança, aprender a lidar com pressão, desenvolver a empatia e ser resiliente. Foi o que fez a minha convidada de hoje, Nayane Azeredo, Head de Marketing. Querida, prazer te receber aqui no programa. Uma alegria estar com você aqui hoje, Kênia. Muito obrigada pelo convite. Uma delícia. Nayane, como que foi isso na sua vida? Você chegou num momento que você viu que você estava sem esse controle das emoções? Na verdade, eu estava cansada, desgastada. Eu lido com muitas pessoas o tempo inteiro, né? E se a gente não se controlar, não se equilibrar, não fortalecer a sua autoestima, você acaba entrando no conflito do outro, mesmo sem querer, né? A gente pega o que é do outro, né? A gente pega o que é do outro e você termina o seu dia cansado, né? Desmotivado às vezes, né? E muitas vezes nos perdemos dos nossos próprios objetivos pelo conflito do outro. E a gente saber identificar isso é muito importante. E o processo me ajudou muito nesse sentido. É tão interessante que quando você começa um processo e que você se permite conhecer, essas coisas vão sendo colocadas nos seus devidos lugares, né? Isso muda tudo, né? Exatamente, porque o que acontece muitas vezes, né? A gente está na pressão do dia a dia, a gente fica muito no automático e a gente se perde de si próprio, né? Então você poder fazer uma pausa, você poder voltar naquilo que você gosta, o que é bom para você, você poder se reconhecer novamente é muito importante para quando você sai para lidar com o outro, você colocar o seu limite também, né? Até onde que você pode ir com a sua empatia, até onde que você pode entrar para ajudar o outro, né? E o que cabe a você, o que cabe ao outro. Sim, e isso é fundamental, né? Porque quando a gente não tem limite, a gente vai deixando o outro ocupar um espaço que é seu e que você não sabe às vezes como falar não. E eu falo assim, uma casa, se ela ficar um tempo desocupada, alguém vai entrar lá e vai ocupar. Então, perceber quais são os limites e a gente que pode colocar esse limite, mostra, comunica para o outro até onde ele pode ir. Mas se eu não faço isso, eu deixo o tempo todo essas emoções entrarem e essas emoções vão ficando disfuncionais. E aí chega um momento que você tem que parar e avaliar isso tudo. E nesse momento você começou a avaliar isso, né, Nayane? Assim, o que eu consigo falar não? Eu consigo perceber como tem sido de fato a minha comunicação? E aí quando você se coloca nos seus limites, a coisa fica muito mais... Ela flui, né? A vida flui. A gente fica mais leve, né? E também a gente observar o outro como ele é, né? A gente muitas vezes cria uma ilusão em relação ao outro e vai levando aquela coisa ali de uma forma disfuncional realmente, né? E a partir do momento que você se autoconhece e você passa a ter empatia com o outro e também observá-lo como ele é, fica mais fácil e mais leve as relações, né? Não tem manipulação, não tem cobrança, a vida flui muito mais leve. Às vezes a gente cria tantas expectativas, né, do outro. Aí foi interessante, essa semana eu escutei de uma pessoa falando assim, a gente não pode ter expectativa. Quem tem expectativa se frustra. Gente, eu não concordo. Eu acho que a gente tem que ter expectativa. O que move na nossa vida são as expectativas. A questão é que muitas vezes a gente está desalinhado daquilo que a gente pode esperar. Então, se você tem uma expectativa que é totalmente irreal, você com certeza vai se frustrar. O problema é a gente colocar a nossa idealização no outro. E aí eu espero que o outro tenha determinadas atitudes e comportamentos, eu acabo me frustrando. Quando a gente alinha isso, eu consigo esperar do outro
aquilo que é real. E eu posso, então, ser quem eu sou e deixar o outro ser quem ele é. Isso faz todo sentido, né? Faz todo sentido. E dentro do nosso processo, algo que você me ensinou que foi muito bacana, foi aquela frase, né? Eu fico com o que é meu e deixo com o outro que é do outro, né? Então, eu tenho que entender que muitas vezes a emoção do outro é do outro por circunstâncias dele. E eu não posso deixar aquilo influenciar nos meus objetivos, nos meus sonhos e no meu dia a dia, na minha paz, né? E isso foi muito bacana, que eu venho fazendo isso, né, diariamente, cada dia mais eu reforço a minha identidade com essa simples frase, né, mas que tem um poder muito grande de nos colocar no presente. Exatamente. Estar conectado com o presente é o que faz com que a nossa vida seja leve, de fato, né? Como a gente tem essa expectativa, essa esperança de que a pessoa mude, né? Se a gente quer mudar o outro, a gente não muda ninguém. A única possibilidade que a gente tem é de mudar a nós mesmos. Mas quando a gente move essa peça, que somos nós, o outro ele se realinha, né? Então você consegue perceber e ter empatia pelo lugar do outro também. E isso foi uma coisa que no processo você foi deixando, né? As coisas acontecerem. Exatamente. Outra coisa muito importante também do processo é essa intimidade que a gente vai criando com Deus, né? Através dos exercícios que você passa, das atividades que a gente faz entre uma sessão e outra. E quanto mais você está conectado com Deus, conectado com a palavra, mais leve você vai ficando também para deixar o outro ser o outro, né? Isso é muito legal. Eu acredito que isso foi fundamental também nesse processo. É engraçado, né? Muita gente pergunta assim, Kênia, mas você fala de religião, você fala tanto de Deus. A gente não fala de religião. A gente desenvolve espiritualidade. Espiritualidade. Né? Espiritualidade, a gente está tão nesse mundo, vivendo coisas tão... emoções disfuncionais. E quando você começa a desenvolver a sua espiritualidade, você entende que tem algo além. Então, a fé, ela te move, ela te faz... ver aquilo que você não está vendo, ela te dá essa força, esse suporte. E quando a gente faz isso no processo, tem esse ganho, né? Como que isso muda na vida, assim? Desenvolver essa área que muitas vezes é deixada de lado, né? Exatamente. E outra coisa muito importante também no processo que eu vejo é que a gente vai levando a vida acelerada, né? Então você vai passando por uma série de coisas que vão acontecendo, tanto coisas boas como coisas que não são tão boas, são aprendizados, e você muitas vezes não para refletir o que aconteceu naquele momento. E a gente poder voltar também, né, na sua trajetória desde a sua infância até hoje é fundamental para que a gente possa ressignificar, né, muitas vezes sentimentos que a gente pode ficar até sentindo ansiedades, medos, e você não sabe de onde que isso está vindo. E a partir do momento que você faz o processo, você consegue abrir essas caixinhas dentro da sua mente e aí você vai ressignificando, né, tudo isso e vai ficando mais leve. Então você se sente bem para voar. Para voar. Só voa quem é leve. E quando a gente começou ali esse processo, Nayane, a gente olha todas as áreas, né? E nessas áreas você começou a perceber que essas emoções estavam disfuncionais. Como que foi isso no seu dia a dia? Então, na verdade, a minha roda da vida estava um pouco disfuncional porque eu focava demais numa área, né, e ia deixando a outra ali, né? Agora eu já consigo ter um equilíbrio em todas as áreas. E isso é fundamental para a gente poder ter um dia a dia mais leve, ter mais equilíbrio, né? A pessoa tem que estar com as áreas todas que envolvem o bem-estar equilibradas para ela viver bem. E você que é da área da comunicação, saber disso é fundamental, né? Porque a gente comunica o tempo todo. O tempo todo. E às vezes a gente está tão focado no cliente, tão focado em que as pessoas façam isso, que a gente deixa a gente de lado, né? Então, parar, pausar, olhar para você. Peraí, eu estou percebendo quem eu sou? Eu tô no lugar certo? Eu estou posicionada? Eu estou conseguindo perceber a minha saúde, como que está, as minhas relações, minha relação com Deus? Na hora que eu percebo tudo isso, eu vou colocando as emoções nos lugares certos, trabalhando essa inteligência emocional e as coisas vão fluindo. Isso ganha tudo novo sentido. E quando você percebeu isso, o que você considera que foi assim, o grande ganho que você teve?
Bom, no processo eu tive vários ganhos, né? Mas essa questão de poder se posicionar, poder falar não, né? Poder colocar um limite até o outro, até onde o outro pode ir, é fundamental. Porque eu lido com muita gente o tempo inteiro e lido num ambiente de muita pressão, né? Então, essas pessoas estão muito cheias de conflitos e a gente acaba, de alguma forma, tentando ajudar a pessoa, além daquilo que é a nossa especialidade, principalmente no trabalho, né? E a gente tem que saber até onde a gente pode ir, porque senão no final do dia você está muito cansada e o restante da sua roda da vida ali vai ficando deixada de lado, porque você não tem energia suficiente para poder estar equilibrando, né, toda a sua vida ali que tem que funcionar. E como que você levou isso para o seu trabalho? Como que eu levei isso para o meu trabalho? Colocando um certo limite para o cliente também, né? Porque, assim, a gente trabalha com a gestão de comunicação integrada. Então, a gente cuida da área de comunicação das empresas, desde pequenas empresas a multinacionais. A gente tem projeto aí no Brasil e fora do país também. E muitas vezes o cliente ele vai criando uma intimidade com você ali e ele vai te sobrecarregando com outras coisas que não estão dentro da relação de trabalho acordada. E a gente vai suprindo isso porque somos parceiros. Mas a gente tem que ter um limite também, porque senão o outro está lá estressado com alguma coisa na empresa dele, ele vem muitas vezes colocar isso dentro da sua empresa ou vai te dar uma pressão que não está muito correta e a gente vai deixando isso muitas vezes, né? Então a gente saber comunicar isso, colocar esse limite com tranquilidade, com respeito, é bom para o outro, porque isso faz ele também acordar, né? Ele se despertar para a importância também do limite, né? Em relação às coisas e faz bem para a gente também, porque aí ninguém se sente sobrecarregado. Exatamente, ficar com o que é seu, né? Ficar com o que é seu. Deixa o que é do outro. E quando a gente faz isso, você, então, coloca esses limites. Você sabe até onde você pode ir. Essa é uma questão muito recorrente no processo. As pessoas não sabem dizer não, não sabem colocar limites. Isso faz com que, quando eu não estou bem comigo, eu vou querendo agradar muito ao outro. Eu vou querendo ser importante, eu vou querendo ser especial. E eu acabo deixando o outro entrar num espaço que eu não dou conta. Aí quando você vê, você não tá arrastando correntes aí, por isso que para de voar. É tão pesado, tá tudo tão sobrecarregado, tão disfuncional, que as coisas ficam desse jeito. E quando você, então, você conseguiu se levar para o seu time? Sim, é isso que é interessante, né? Não para na gente, né? Vai reverberando entre as pessoas. Exatamente. Né? E o saber comunicar com gentileza, né? Não que você não vá ajudar, estar presente, mas saber até onde você pode ir, isso é muito importante. Então, assim, a relação da empresa também está muito bacana, a relação com os clientes está muito bacana. A minha vida pessoal também ficou mais leve com isso. Eu estou tendo mais tempo para mim também, então é super válido. E dentro desse processo também, algo muito legal que aconteceu, em uma das sessões a gente estava conversando um tema que eu não me lembro agora específico, e eu falei assim para você, Kênia, eu gosto do que é belo, eu gosto de artes, eu gosto do organizado, a gente lida com design também dentro da nossa área de atuação, né? Então é tudo muito alinhado, tudo muito bonito, para gerar uma boa experiência para o outro. A gente teve essa conversa, essa caixinha abriu, e dias depois Deus me presenteou com um nome muito bacana, eu acordei assim, e aí me veio um nome assim, Belo e Atemporal. Falei, gente, que nome lindo, eu gosto disso. E aí fui pesquisar para ver se esse nome estava disponível para registro, e o nome estava disponível para registro em todas as plataformas. E aí eu comecei um novo projeto, que agora está engateando, caminhando, né? Eu estou estruturando esse projeto ainda, que é a página do Instagram, Belo e Atemporal. Nessa página eu estou falando de bem-estar, eu falo de desacelerar, de contemplar o belo e ao mesmo tempo contemplar Deus, né? Quando você contempla o belo, você contempla Deus. Então lá eu vou trazer dicas de bem-estar, falar um pouco de Deus, mostrar coisas belas, bonitas, para que as pessoas possam se conectar com o que é bom. Isso aconteceu dentro aí do nosso processo, foi muito bacana também. Tantas coisas nascem dentro do processo, é tão lindo. Porque quando você libera a sua mente para produzir, você tira os impedimentos ali, porque esse estresse faz com que a gente pare de enxergar possibilidades. Então, quando a gente vai colocando essas emoções nos lugares certos, você começa a enxergar, a perceber talentos, dons que você tem, que às vezes você não explora. E que às vezes você vai deixando, a vida vai passando, você está no piloto automático e você vai levando a vida desse jeito. Quando chega o momento que a gente desperta, então, né, todas essas áreas, você começa a perceber e descobrir coisas que antes você não percebia.
E às vezes ou você até tinha que aquilo estava adormecido, né? Estava ali, você deixa despercebido, né? E vai deixando a vida, depois eu faço, depois eu penso nisso. Porque a gente acaba lidando com o belo, com o bom e com o agradável dentro do trabalho, né? A agência, ela tem 17 anos, né? Tem 17 anos que eu estou à frente desse projeto. Eu amo o que eu faço, né? E a gente faz com todo carinho, a gente cuida da área da experiência do cliente para os nossos clientes, né? Trabalhamos na área de gestão da comunicação como um todo para as empresas. Então, assim, me envolve muito, eu amo aquilo que eu faço, mas eu também gosto dessa outra parte, que é a parte da cultura, da arte, de Deus. E aí, com o processo, eu despertei para isso, falei, gente, isso é uma coisa que eu gosto também, por que não ter um projeto paralelo, né, que possa levar também para as pessoas esse outro lado aí da gente se conectar com Deus, da gente desacelerar, a gente observar as coisas simples que estão assim no nosso redor no dia a dia, e a gente está tão tenso ali, cheio de conflitos e lidando com o conflito do outro, que a gente não para poder observar. Isso é tão importante que eu vou te pedir para você segurar aí um pouquinho. A gente vai para o breve intervalo e a gente já volta. Continue conosco. Estamos de volta aqui com a Nayane e a gente está falando sobre essa conexão com o momento presente, conexão com o momento para a gente desacelerar do mundo. Como que está sendo esse projeto, Nayane? Você fala o projeto Belo e Atemporal, né? Que surgiu através do processo Reviva. Na verdade, ele está engateando ainda, né? Tem pouco tempo que Deus me presenteou com esse nome, como eu falei. Mas a ideia é exatamente falar sobre isso, né? A gente falar sobre diminuir a ansiedade, a gente estar conectado com o momento presente, a gente poder ter pausas no dia a dia, independente se a pessoa trabalha, se a pessoa está em casa, para poder curtir as pequenas coisas. Né, observar o belo. Você está andando na rua, tem uma árvore linda, você não está vendo a árvore, você está no telefone, você já está com o seu pensamento acelerado ali, cheio de conflitos, de coisas para poder resolver, e a gente precisa desacelerar. É o mal, né, da sociedade no momento presente, né? Exatamente. Eu dou muita dica sobre isso, gente, que na neurociência a gente tem hoje muitos estudos sobre mindfulness, falando o quanto que essa atenção plena faz com que a gente conecte com esse momento e a vida fica muito mais conectada com tudo que você estiver fazendo. E às vezes eu passo aplicativo, passo técnicas de como fazer isso, mas você pode fazer isso aonde você estiver. Se você está andando na rua, preste atenção como está o dia, que árvore está na sua frente, como é que é a calçada. Comece a prestar atenção nas coisas ao seu redor. Está todo mundo muito desconectado que está vivendo, focado no telefone, focado no problema. Desconecta um pouco, presta atenção nas coisas que estão ao seu redor. Isso vai fazer com que o seu cérebro desacelere, que você saia do pico de ansiedade, que você conecte com aquilo que você está vivendo. Então, na hora de você se alimentar, deixa o telefone de lado, presta atenção qual a textura, qual a cor daquele prato, o que você realmente está sentindo ali naquele momento. Isso é fundamental. Eu gosto de falar muito sobre a gente quer construir torres muito altas, a gente quer voar muito alto. Mas vamos construir a base, vamos prestar atenção no ordinário. A gente pode construir a torre, desde que esse alicerce esteja bem feito. Então, comece a fazer isso no seu dia a dia, eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. E então esse Instagram vai ser mais ou menos isso, né? Mostrar para as pessoas quanta beleza há em cada detalhe, né? Porque eu falo que tudo que Deus criou é tão belo. Se a gente parasse e observasse, né, assim, o tanto de beleza que há em todas as coisas, porque isso no nosso cérebro tem um sentido muito grande. Ele acessa uma área do cérebro que libera o bem-estar, libera química boa. Exatamente. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, né? Exatamente. Mas o problema é que a gente está deixando entrar muita coisa ruim, né? Muita coisa ruim, muito conflito. Está poluído demais, poluído, né? De informações, de problemas que as pessoas entram. E aí estão entrando coisas negativas, isso vai produzir também o negativo. Então, olhar para o belo, olhar para o ordinário, né? Prestar atenção nessas coisas, vai fazer com que essa química seja boa. Bons momentos, né? Porque as pessoas muitas vezes não se permitem, né, a parar e ter bons momentos. Um minutinho que você para ali para dar atenção para o seu filho, né? Para conversar ali com o seu funcionário,
para poder tomar seu cafezinho ali, sentindo ali, né, respirando ali profundamente, isso faz diferença. Total. Com o passar do tempo, né? Você vai mudando a sua rotina, você vai se sentindo melhor. E isso melhora a sua saúde também, né, Ken? Porque a gente começa a mudar essa química, né, que vai sendo liberada. Você para de ficar com cortisol alto, com muita adrenalina no corpo. Quando você diminui isso, esse bem-estar, ele vai acontecendo no seu corpo. E aí você vai tendo, então, mais conexão com tudo que você está vivendo. Eu gosto muito de acordar, eu moro num lugar alto, assim, que dá para ver as montanhas. A primeira coisa que eu faço é olhar o desenho que Deus fez naquele dia. Cada dia é único, não tem um dia que seja igual, o tom, como que tá ali, se tem nuvem, se não tem. Eu gosto dessa primeira, quando começar o dia com essa conexão, já faz com que meu dia comece leve. Né? Quando a gente conecta com Deus, com essa natureza, com o belo, isso imediatamente você já traz essa química boa. Ai, como é bom começar o dia assim, né? A gente já acorda tão... Alarme, despertador, atrasado, trânsito. Acorda um pouquinho mais cedo, faz isso. Você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Faz, né, Nayane? Faz a diferença, né? E na página Belo e Atemporal, né, no Instagram, vocês vão poder acompanhar dicas aí e muitas coisas boas para deixar o dia de vocês melhores. Isso é fundamental. A gente... às vezes procura muitas coisas, né? Existe um vício de procurar coisas ruins, por isso que se vende tanto, né? Tragédia. As pessoas ficam viciadas nisso, né? É o modo que as pessoas estão vivendo. Então, ter lugares onde você busque, que você veja isso, pausas necessárias, né? Que você tem uma frase boa ali, né? Para poder te motivar, para deixar seu dia mais leve, isso é legal. Você vê, você falou, isso aconteceu por uma frase que você falou. Né? O tanto que é importante a gente prestar atenção nessas frases. Às vezes você não está nem vendo. Eu falo que as pessoas estão lendo as coisas, elas estão com a cabeça em outro lugar, né? Na verdade, começou assim, a gente estava conversando um outro tema e me abriu a caixinha. Eu gosto do belo, eu gosto do bom. O que eu gosto? O que me faz bem, além, né, das todas as atividades que eu já tenho no meu dia a dia? Eu gosto disso. E isso faz bem realmente, né? Então, por que não levar isso para as outras pessoas também? E aí isso foi acontecendo, E é tão bom compartilhar o que faz bem pra gente, né? Eu falo que, assim, o processo, ele é tão maravilhoso que uma pessoa vai trazer da outra porque querem compartilhar aquilo que foi bom para elas. E dá um bem-estar de você ver que você fez o bem pro outro também, que você levou pessoas e que foi bom pro outro. Isso tudo vai conectando a gente muito mais, trazendo mais bem-estar ainda. Então, o elogio que você faz para uma pessoa, a forma que você olha para ela, olho no olho, né, sem pressa, desconectado desse mundo, isso tudo vai mudando esse dia. Então, ter isso no nosso dia faz muita diferença. E aí que entra essa inteligência emocional. Exato. Eu consigo perceber, eu estou mais estressado, eu estou fora um pouco do meu natural, o que está acontecendo comigo? Você começa a observar os seus sinais. Porque o corpo dá sinais o tempo todo. As nossas emoções têm um sentido. Elas são para avisar para a gente, opa, tem alguma coisa que não está legal, ou está muito boa. Então, se você presta atenção nessas emoções, você vai ter ganhos, né? Isso flui muito mais. Então, quando a gente está desacelerado, você consegue perceber os sinais. Consegue, e aí a gente consegue ter mais empatia com o outro também, né? Porque quando você está na mesma energia do outro ali, fica muito tenso tudo, né? Mas a partir do momento que você está no presente, você está consciente de você tem a sua autoestima bem reforçada, fica mais fácil você lidar com o outro, né? E você até ajudar o outro no limite do outro. Exatamente. Saber colocar isso traz esse bem-estar. Traz, a gente fica se sentindo assim com a alma leve, né? Assim, missão cumprida. Missão cumprida. E é tão bom ajudar, né? Eu falo que essa é uma das áreas que a gente trabalha no processo, né? Uma das áreas que a gente trabalha é servir ao próximo. As pessoas acham que tem que ter dinheiro, tem que ter muita coisa para poder ajudar o próximo. A gente pode ajudar o próximo com tantas coisas simples do dia a dia. É um olhar, é um bom dia, é um sorriso, é um chocolate que você dá. As pessoas estão carentes de afeto, né? De afeto. Todos nós, né? Todos nós. Por esse modo de vida que a gente está levando. E quando a gente para e presta atenção no outro, isso é salvífico. Sim. Você salva o outro naquele dia. Às vezes a pessoa está tendo um dia péssimo, corrido,
e você para, olha para ela, olha nos olhos, e aquela pessoa fala, gente, essa pessoa me enxergou, né? Ela me viu. Ou quando você escuta alguém, você presta atenção, você faz um elogio. Eu costumo dizer assim, seja intencional nisso, preste atenção no que está ao seu redor, elogie de forma sincera aquilo que você está vendo. Às vezes a gente vê tanta coisa no dia que você pode ali, que você acha legal, mas que você não fala. Exatamente. E às vezes pode mudar o dia daquela pessoa. Então, quando você faz isso, a coisa, você vai transformando o mundo, né? As pessoas têm essa coisa, vou transformar o mundo. Começa no simples. No ordinário. No ordinário, né? Fazendo, eu falo que tem tantas coisas que a gente pode fazer, às vezes tantos detalhes que se deixam no dia a dia. Então, se você estiver conectado, se você estiver prestando atenção onde você está, você vai perceber o quanto você pode fazer, quantas pessoas você pode salvar no seu dia a dia, quantas vidas você pode transformar. Não precisa ter toda a ciência do mundo. Vai para o ordinário, vai para a simplicidade. Isso com certeza vai ajudar muita gente. E você fazendo isso hoje dentro da sua empresa, nas suas relações. Aí você começou a falar que isso também você levou para as relações. O quanto que isso te ajudou nas relações? Não, ajudou em relação a tudo, né? Porque quando a gente está com a nossa autoestima reforçada, você tem consciência de quem você é, né? Então, muitas vezes ali um comportamento do outro por conflitos dele não vai te absorver, né? Então, você vai conseguir lidar com aquela situação, vai conseguir ajudar o próximo e vai ficar tudo bem, né? Que é inteligência emocional. E muitas vezes a gente é muito reativo, né, Kênia? Então, quando você está desconectado de você entra ali, você fica reativo com a pessoa e uma coisa que poderia ser muito simples, né? Transforma ali em algo terrível às vezes, né? Então, a gente ter essa tranquilidade, ter esse controle das emoções é muito bom, porque a gente sente que no final ficou todo mundo bem ali, né? E você conseguiu realizar ali o que você precisava realizar. Isso é tão interessante porque a gente tem a tendência de levar tudo pro pessoal. Né? Então, às vezes a pessoa está ali num dia péssimo, com uma emoção descontrolada, e você traz aquilo para você, como se aquilo fosse para você. E o grande problema disso é que você começa a criar na sua mente, gente, nossa mente é hollywoodiana, né? Então a gente faz cenários catastróficos em fração de segundos. E se você começa a achar que tudo é com você, então qualquer levantada de sobrancelha, você fala, tá vendo? Foi comigo. Exato. Ah lá, ela está falando isso para mim. Isso vai criando... Vai te controlando, né? Total. Isso no seu trabalho, então você começa a achar que a pessoa está falando, está pegando no seu pé, que ela te marcou, né? Que na vida pessoal, nas relações, isso você está achando que tudo é com você. Isso é bem pior. Você acha que o mundo está à sua disposição, você está todo mundo conectado com você, querendo te alfinetar. Né? Não tem mais nada, ninguém está preocupado com nada, é com você. Então, quando a gente está nesse lugar errado, a gente também se posiciona e essas emoções ficam dessa forma, totalmente desconectadas da realidade. Né? Quando você olha para o outro e entende que o outro tem as demandas dele, está vivendo a vida dele, tem os conflitos dele, né? Você consegue se perceber melhor. Tá, isso aqui é com ele, é o que ele está vivendo. Mas o que eu posso fazer aqui para mudar essa história? Para poder ajudar, para poder servir, né? Exatamente. É aqueles 3 segundinhos, né? O que a pessoa está falando é verdade? Ok, se é verdade, tudo bem. Não, não é verdade, isso não tem nada a ver comigo. Então, é um conflito que o outro está passando. Vamos entender o que está acontecendo com o outro e como que a gente pode resolver. Isso facilita muito as relações interpessoais, né? Muito. E como a gente está precisando, né, de melhores relações. A gente vê hoje tantos conflitos em todas as áreas, né, conflitos. E quando você traz isso, então, por isso que é tão importante a gente trabalhar a inteligência emocional. Porque se você tiver com esse controle, por mais que as pessoas ao seu redor não tenham isso, você consegue, primeiro, se preservar, manter a sua saúde mental, emocional, física, preservada, e você pode ser canal de bênção para o outro, você pode ajudar o outro. A gente consegue isso o tempo todo? Não. A nossa humanidade grita. A nossa humanidade é real. Então, ser gentil conosco, né? É usar dessa gentileza. Se eu tenho que ser gentil com o outro, eu tenho que ser gentil comigo também. Né? Quando eu preciso perceber
que eu também tenho dias que eu não tenho esse controle emocional. Exato. E muitas vezes a pessoa nem sabe, né? Ela está na programação dela, né, Keni? E isso vem muitas vezes desde a infância. É tão interessante, né? Como que essa questão, assim, da infância, ela vai impactando na vida das pessoas. Totalmente. E isso foi algo também, assim, muito interessante que, né, eu aprendi com mais profundidade no processo, que a gente tem que ter esse olhar carinhoso, empático com o outro, porque você não sabe o que passou ali naquela trajetória da pessoa. E muitas vezes o conflito dela ali não é algo específico, é algo que está vindo ali de outras gavetas, né? Com certeza. A gente precisa lembrar que todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. E nessas histórias existem dores, lacunas, tristezas, e a gente não sabe o que a outra pessoa passou. Eu falo que assim, tem gente que fala assim, a pessoa, ela é isso, ela é aquilo. Eu falei, vai começar com ela, né? Vai conhecer a história dela de perto para você saber, a história é outra. Então, é por isso que a gente precisa dessa gentileza nas relações. Sim. Porque se a gente leva tudo a ferro e fogo, a gente traz essa expectativa disfuncional. Ser gentil com o outro e ser gentil conosco faz com que a gente crie pontes. Exatamente. E não abismos. Exatamente. E quando você coloca um limite para o outro, você tem que estar preparado que o outro pode ter inteligência emocional e receber aquilo de uma forma bacana, ou ele pode ficar muito irritado, né, e te criar outros problemas. Então, você tem que ter ali esse controle também, né, em relação a isso. Você não sabe como é que o outro vai reagir, né? E tem muita gente nessa situação, muita gente que está nos vendo hoje nessa situação. O que você pode falar para elas, Nayane? Eu posso falar que as pessoas deveriam fazer o processo revivo. Venham reviver. Venham reviver, que não tem pessoa, né, mais preparada para poder ajudar nesse sentido, em outros sentidos também, do que você, Obrigada, querida. Obrigada. Tanto é que indica o processo, né, para várias pessoas. Obrigada. Obrigada pela confiança, obrigada por ter vindo ao programa. Um prazer. E vamos juntas. Vamos juntas. E você, hoje, coloca aí seu coração, percebe, você está com as emoções disfuncionais, você tem tido aí um pouco de descontrole dessas emoções, seja mais gentil com você, busque autoconhecimento, você pode reviver. Bora, vamos juntos? Até o próximo programa.